No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre tipos de fraude e de corrupção que ocorrem nas mais variadas áreas e que causam rombos nas contas públicas do país. Previdência Social, quadrilhas que fraudam benefícios previdenciários por meio da falsificação de documentos e de adulteração de sistemas e que contam, algumas vezes, até com a ajuda de servidores públicos. Saúde Pública, saiba quais são as fraudes mais comuns que prejudicam até o atendimento médico à população, que já sofre com a falta de assistência adequada por parte do Estado. Tráfico de drogas, de armas e roubo de cargas, um desafio à segurança pública do país. Ilícitos que andam de mãos dadas no crime organizado e que causam prejuízos de proporções alarmantes à economia brasileira, na casa dos bilhões de reais. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Se existe um seguro que o brasileiro sempre espera contar em caso de necessidade, é a Previdência Social. A Seguridade Social no país, prestada pelo governo brasileiro, é formada, dentre outras coisas, por um programa de pagamento feito à população. Seja beneficiário ou dependente, muitos pensionistas recebem um auxílio da Previdência em caso de doença, invalidez, morte ou idade avançada. Só que um dos maiores problemas desses programas de benefícios são os inúmeros casos de fraude e de corrupção que trazem um enorme prejuízo para as contas públicas. Conheça agora quais são os principais tipos de fraudes que ocorrem na Previdência Social. Acompanhe. Junho de 2016. A Polícia Federal desmantela uma quadrilha em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, que fraudava aposentadorias rurais. E não parava por aí. Depois de receber o primeiro mês de benefício, o passo seguinte era fazer empréstimos consignados indevidos de até R$10 mil cada. Infelizmente, nós temos várias situações em que se verificou fraude em benefícios previdenciários, seja na concessão indevida de benefícios que não deveriam ter sido concedidos, seja no desvio de valores que são atinentes à própria Previdência, ao próprio Caixa da Previdência. Infelizmente, no Brasil, nós temos um histórico aí de algumas operações da Polícia Federal e da Justiça Federal envolvendo essas fraudes previdenciárias. Abril de 2018, São Paulo e Santo André. Os federais acabam nessas duas cidades no estado paulista com um grupo especialista em enganar o Instituto Nacional de Seguridade Social. De acordo com as investigações, os integrantes conseguiam indevidamente benefícios como aposentadoria, auxílio reclusão e salário maternidade. O segredo estava em falsificar os documentos, em incluir as informações falsas nos sistemas informatizados do INSS. Tudo conforme descobriu a polícia, liderado por um fiscal do Instituto. Um prejuízo de pelo menos R$82 mil aos cofres previdenciários. Esquemas como esse, infelizmente, não são de hoje. Difícil falar em rombo no INSS sem citar Georgina de Freitas. Quem se lembra do caso que recebeu até o nome dela, Georgina de Freitas? A então advogada e procuradora da Previdência foi notícia no final da década de 80 e no início da de 90. Ela chefiou o considerado maior golpe na Previdência que o país já viu, quase R$2 bilhões retirados do cidadão. Trata-se de um caso em que essa advogada, juntamente com outros profissionais dessa área de advocacia, em conjunto com servidores do próprio INSS, montaram esquemas de requerimentos de benefícios fraudulentos, ou seja, apontavam-se lapsos laborais fictícios que não existiram na verdade e o INSS acabava pagando esses benefícios de forma indevida, de forma fraudulenta, o que gerou um dano horário muito grande. Foram vários réus num processo grande, uma fraude que, salvo engano, gerou um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos e que até hoje tem repercussões, né? Essa pessoa foi condenada e juntamente com outras pessoas, né? Então até hoje isso ainda gera para o INSS um grande prejuízo. Este é um crime em que não se age sozinho. É necessária uma rede. Georgina contou com a ajuda de colegas procuradores do INSS, advogados, juízes, contadores e peritos.
por intermédio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Esses benefícios foram auditados, né, foram descobertas esses lapsos laborais fictícios, né, mediante confronto de informações. E uma vez constatada a concessão irregular, essas pessoas foram processadas e então condenadas pela prática do crime de estelionato previdenciário, do crime de peculato ou do crime de apropriação indébita previdenciária também. As operações da Polícia Federal têm mostrado que os crimes mais cometidos, ou os que conseguem roubar maiores quantias, normalmente contam com pessoas de dentro do Instituto. Mudam os atores, mudam os cenários, mas o modo de agir é bem semelhante. Para adulterar o sistema, falsificam documentos. Em geral, esse é o primeiro passo. Só que isso é crime previsto no Código Penal, artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterá-lo é crime, com reclusão de 2 a 6 anos e multa. Documento público é aquele documento que é emitido por órgãos públicos. Então, por exemplo, na questão do INSS, seria um documento público, carteira de habilitação é um documento público, porque todos são, em regra, emitidos por órgãos públicos. A gente tem 2 tipos penais relacionados ao crime de falsidade. A gente tem o tipo penal que trata da falsificação do documento público e o tipo penal que trata da falsificação do documento particular, do documento das entidades privadas. O fato de essa prática ter as mãos de um funcionário público muda a situação. Ou, mais precisamente, piora. O Código Penal prevê que, se o agente que comete o crime é funcionário público e o faz prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena aplicada em 1/6. Em relação à falsidade de documento particular, a pena é de 1 a 5 anos. Em relação ao documento público, a pena varia de 2 anos, pena mínima, e a máxima de 6 anos. Em relação ao servidor público, quando o próprio servidor comete o crime, a gente tem um aumento de pena, uma causa de aumento de pena de 1/3. Os números exatos de ilícitos e valores desviados geram controvérsias. Em 2017, o Tribunal de Contas da União calculou que o Brasil perde cerca de 56 bilhões de reais todos os anos. À época, a CPI da Previdência estimou que se trata de um montante referente às fraudes, que é muito maior. Mais de 115 bilhões de reais anuais. Na verdade, essa é uma prática muito comum, né? Essas fraudes previdenciárias, fraudes contra a Previdência Social, são praticadas por um modus operandi muito comum, qual seja da atuação de despachantes. Essas pessoas cooptam segurados ou candidatos a segurados e, mediante prestação de informações falsas, conseguem a obtenção de benefícios previdenciários, que são pagos às vezes por anos a fio, e gerando esse citado prejuízo para o erário. A pergunta que fica: haveria alguma chance de reaver quantias tão altas e entregá-las a quem realmente tem direito? Hoje, na verdade, existem vários mecanismos para reaver esse dinheiro desviado. Seja pela apreensão de bens decorrentes desses ilícitos, seja até com um leilão antecipado desses bens adquiridos com base em corrupção, em desvio. A Justiça Federal já se utilizou desse expediente, seja com penhoras online, passem junto com bloqueio de valores. E a própria cooperação internacional muitas vezes é utilizada, já que muitos desses valores vão para o exterior. E aí a Justiça Federal se vale da cooperação judicial e os mecanismos de cooperação entre judiciários brasileiro e estrangeiros para reaver esses ativos. O sistema de previdência social, quando funciona de forma correta, significa bem-estar social, político e econômico. Previdência, ela na verdade é um patrimônio, vamos dizer assim, não só daqueles que vão se aposentar, mas de toda a sociedade. Quando nós temos desvios na Previdência, seja com falsificação de documentos, de tempos de serviço ou mesmo desvio de valores, quem sofre, na verdade, são os próprios futuros aposentados e os atuais aposentados. No próximo bloco, fraudes na saúde pública comprometem ainda mais a saúde dos brasileiros que já sofrem com a falta de atendimento no SUS e ainda os prejuízos causados ao país pela corrupção no sistema de saúde. Nós voltamos daqui a pouco.
O Sistema Público de Saúde, SUS, é um dos mais complexos do mundo. O SUS foi criado com o objetivo de oferecer acesso integral, universal e gratuito à saúde pelo povo brasileiro, sem discriminação. Mas, infelizmente, o sistema não funciona como deveria e muita gente fica sem assistência alguma, chegando a perder a vida por falta de atendimento. Outro problema grave que afeta o SUS são os mais variados tipos de fraude e de corrupção, que além de prejudicar quem mais precisa de ajuda médica, causam um rombo no sistema de saúde do Brasil. Acompanhe a reportagem. Um país com enormes extensões territoriais, tão diferente nos costumes, nos sotaques, no jeito de ser. Uma diversidade que faz bem, mas quando o assunto é saúde, a situação é igual. Os problemas são os mesmos em todos os lugares do Brasil. A espera nas filas parece não ter fim. Quem pede socorro não faz ideia de quando ele vai chegar, nem se vai chegar. É comum quem não encontre forças para suportar e tenha a vida finalizada antes que a ajuda apareça. Em 2011, o Ministério da Saúde chegou a admitir: a demora no atendimento é um dos principais problemas, o maior desafio. Os recursos para a saúde pública vêm dos tributos, nós chamamos impostos, contribuições sociais. Então o Estado arrecada esses valores e uma parte desses valores é destinada à saúde pública. Com isso, nós temos que a contribuição, toda a sociedade contribui direto ou indiretamente com esses tributos e o governo tem a obrigação de repassar, não é um sistema tripartite que nós podemos dizer. O que é isso? É a responsabilidade da União, do Estado e do município prover todos os remédios, medicamentos, tratamentos, cirurgias necessários para o bom desempenho da saúde pública. Quem dera que fosse só ter que aguardar. Dentro das unidades de saúde pública, os gargalos são outros e até maiores. A ausência de equipamentos e, quando há, estão quebrados. Gente de mais e leitos de menos. Faltam materiais básicos para os profissionais realizarem o trabalho do dia a dia, alguns essenciais em procedimentos cirúrgicos. Faltam, inclusive, profissionais. Uma problemática que o magistrado federal conhece bem, afinal a triste realidade do SUS vai parar na Justiça Federal. Havia uma discussão sobre até que ponto a Justiça Federal seria competente quando os recursos são incorporados pelos estados e municípios, mas o Supremo tem entendido de forma geral que, em havendo desvio de verbas do SUS, a competência é da Justiça Federal. Então, nós temos julgado alguns casos relacionados a fraudes de valores desviados do SUS, inclusive quando essas fraudes ocorrem no âmbito local, prefeituras. Então, eu particularmente já julguei casos relacionados a envolvimentos de vereadores com esses desvios locais de verbas destinadas à saúde. O assunto é complexo e não poderia ser diferente, difícil e polêmico. A cada opinião, uma forma diferente de ver o problema e apontar a solução. Há especialistas que defendem não se tratar da falta de dinheiro, mas de uma má administração e de desvios de recursos. Julho de 2015. A Operação Panaceia resulta na prisão do vereador Amarildo Aguiar do PV, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Um ano depois, ele foi condenado pela Justiça Federal a quase 24 anos de prisão e recorre da decisão. De acordo com as investigações, Amarildo chefiava um esquema que resultou no desvio de aproximadamente 9 milhões de reais do SUS. Os pacientes eram fantasmas. O golpe contava com a parceria de clínicas e laboratórios. Muito comum no âmbito local que essas estruturas corruptas se infiltrem na área da saúde. Então, como é que isso acontece? Normalmente, as clínicas que fraudam, desviando verbas da saúde, têm uma relação com políticos locais que dão a cobertura para que os pagamentos sejam feitos pelas prefeituras sem contestação. Então, o que as clínicas fazem? Elas aumentam ficticiamente o número de consultas e atendimentos e procedimentos. O setor de auditoria da prefeitura, mancomunado com as clínicas,
clínicas sob a influência de determinados vereadores não faz a checagem e os pagamentos são feitos ininterruptamente. Abril de 2017, a Operação Fatura Exposta executada pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. A mira? Uma organização criminosa suspeita de desviar recursos da saúde do Estado. De acordo com o Ministério Público Federal e a Receita Federal, houve fraude de 2007 a 2016 em importações. Mais especificamente, na compra de próteses e equipamentos médicos pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia. Esse negócio teria desviado pelo menos 300 milhões de reais. As negociações incluíam propina de 10% sobre os contratos. Coube à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro expedir cerca de 40 mandados de busca e apreensão. O mandado, na verdade, é a exteriorização de uma ordem do juiz que vai ser cumprida em outro local, que não o foro. Então, nós temos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, e esses mandados são, vamos dizer assim, a exteriorização de uma decisão. Novembro de 2017, a Operação Pegadores da PF, focada em desvios de recursos públicos federais por meio de irregularidades em contratação e pagamento de pessoal, mostra o que a organização criminosa teria feito na rede pública do Maranhão. Seriam mais de 400 funcionários fantasmas nas unidades de saúde do Estado. De acordo com as investigações, gente que ganhava sem colocar os pés nos hospitais estaduais. Um rombo de aproximadamente 19 milhões de reais para os cofres públicos. De janeiro de 2002 a junho de 2011, o Brasil perdeu 2,3 bilhões de reais, que deveriam ir para a saúde, mas acabaram nas mãos da corrupção. A conclusão é do Tribunal de Contas da União. Para que haja uma mudança nesse cenário, não basta que a gente trabalhe na ponta da repressão. É necessário mudar a estrutura viciada que gera esse contexto de corrupção. Enquanto nós tivermos essa influência dos vereadores na nomeação de pessoas que possam beneficiar clínicas, enquanto essa estrutura funcionar dessa maneira, infelizmente, esses casos vão continuar se repetindo. Então, a gente trabalha na ponta da repressão, mas essa ponta sozinha não é eficaz. Infelizmente, na saúde é assim. Quando o dinheiro toma um rumo que não é o do paciente, o país adoece. Vidas se perdem desnecessariamente. Eu apostaria num trabalho preventivo. Eu acho que a gente faz o trabalho da repressão, é o nosso papel, mas que sozinho não chega a lugar nenhum. Eu apostaria em controles preventivos mais eficazes. Daqui a pouco, roubo de cargas, um crime antigo que traz enormes prejuízos às empresas e à economia do Brasil. E mais, tráfico de drogas e de armas, duas modalidades do crime organizado que representam um desafio à segurança pública do país. Nós voltamos em instantes. O roubo de cargas é uma modalidade de crime antiga e o crescimento dessa modalidade ilícita vem atingindo proporções alarmantes e causando prejuízos às empresas e à economia brasileira, na casa dos bilhões de reais. Outros dois tipos de crimes que têm crescido assustadoramente são o tráfico de drogas e de armas. Na maioria das vezes, esses dois ilícitos estão interligados. E o combate a esse crime organizado representa um enorme desafio à segurança pública do país. Veja só. Antes era apenas uma história que alguém contou.
Hoje está na TV, na internet, para todo mundo ver. O principal cenário é o Rio de Janeiro. Bandidos altamente armados exibem seu poder bélico. São organizações criminosas realmente prontas para uma guerra civil. E de onde vem esse armamento pesado? De acordo com a Polícia Federal, a fronteira com a Argentina e o Paraguai é a rota de entrada das armas ilegais no Brasil mais usada. Revólveres, pistolas, fuzis. O arsenal que abastece as organizações criminosas vem principalmente do Paraguai. As rotas do Brasil com países como Uruguai, Bolívia, Colômbia e Suriname também são consideradas atrativas. A maior parte vem pelas rodovias, mas há situações em que os traficantes optam pelo transporte aéreo. Os aviões desembarcam em cidades do interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais, de onde as mercadorias são distribuídas de norte a sul do país. Temos cerca de 15 mil quilômetros de áreas de fronteira. Seria a fragilidade de nossos limites o motivo de a criminalidade agir tão fácil ou não? É insuficiente e eu acho que falta também inteligência integrada entre as forças de segurança. Entre a Polícia Federal, a Receita Federal, as polícias civis, Brigada Militar, ou seja, essa troca de informações de inteligência de todas as forças de segurança auxiliaria muito. Pelas nossas fronteiras também passam todos os tipos de drogas que abastecem o país. E com relação a isso, há uma preocupação não só com a imagem interna, como a externa do Brasil. Quando o tráfico de armas e de drogas for internacional, quando houver uma internacionalidade, o tráfico nacional é de competência da Justiça Estadual e o internacional da Federal, o que traz, no meu ponto de vista, uma responsabilidade maior ao magistrado federal, porque daí ele estará julgando a fonte do tráfico, né? Ele não julga a ponta do tráfico, mas sim o fornecedor. Então a nossa responsabilidade é maior. O relatório do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre estratégias internacionais de controle de narcotráfico, divulgado em 2014, diz o seguinte: o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo e provavelmente o maior usuário de produtos que têm essa droga como base, como por exemplo o crack. São dois mercados que se ligam. Drogas e armas são parceiros, trabalham juntos, ganham juntos e unidos assombram a sociedade. A lei sobre o tráfico de armamento ela é bem rígida, é uma lei bastante evoluída e ela penaliza desde a parte de planejamento da conduta até o pós-facto, que na maioria dos delitos seria impunível, mas pela gravidade desses delitos, ela também penaliza. Eu acho que ela é muito abrangente e a lei, formalmente falando, ela é suficiente para combater. A questão é na prática, né? É a repressão, é o julgamento, a manutenção na prisão, cumprimento da pena, essas são as dificuldades. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública realizam todos os anos um levantamento para mapear os homicídios no Brasil. É o Atlas da Violência. O de 2017 registrou em 2015 quase 60 mil assassinatos. Em 2005, foram menos de 50 mil casos. O que pensar desse aumento? É uma garantia constitucional do cidadão brasileiro que a segurança deve ser assegurada pelo Estado, nos seus níveis de atuação, federal, estadual e municipal. Mas todos têm uma parcela significativa de contribuição para a segurança do cidadão. E tem mais estatísticas que colocam o Brasil numa situação delicada e, por que não dizer, vergonhosa. Trata-se do sexto país mais potencialmente perigoso para as transportadoras de carga. É o que aponta o estudo sobre o setor feito pela Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. É um tripé, não é só uma medida. Inteligência, utilização de grupos de... a especialização dessa mão de obra que atua nessa vertente de repressão ao tráfico e de armas, de drogas, e também uma priorização na área de Ministério Público e Judiciário no julgamento desses delitos. Ou seja, é um conjunto de medidas que pode auxiliar na repressão desse delito. O tráfico de armas, de drogas e o roubo de cargas, ao mesmo tempo, comprometem o desenvolvimento do país e já revelam um futuro nada promissor, caso nada seja feito.
que é importante também para a sociedade é que esses crimes menores que estão relacionados, seja pela organização criminosa, seja pela relação direta com esses crimes perigosos, é importante que nós, né, tenhamos a consciência de que, às vezes, a receptação de uma carga roubada, o uso de uma arma, o uso de drogas, você também está indiretamente contribuindo, né, para que esses crimes continuem a existir. Então, acho que além do trabalho policial, do trabalho do sistema de justiça, é importante que as pessoas também tomem essa consciência e contribuam para a vida em sociedade melhor. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.